A paz do Senhor, meus queridos seguidores do canal da Bênção. Graças a Deus, novamente aqui com vocês, tanto no YouTube quanto no Face e no Instagram. Hoje eu tenho aqui uma palavra abençoada. Eu estou dentro do templo de Deus no Brasil, isto é, a igreja é o templo de Deus no Brasil, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Oh, glória! Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Aldo Alves Cavalcante, pastor regional no litoral norte. Deus seja louvado. Hoje eu tenho aqui uma palavra muito forte, uma palavra importante para obreiros e obreiras, até para os obreiros iniciantes. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Guarde bem, 7 filhos de um judeu. Esse judeu era um dos principais sacerdotes em Jerusalém. Muito forte. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles entraram numa guerra sem saber o grau daquela guerra. O diabo fez uma pergunta para eles: vós quem sois vós? E eles tinham que ter a resposta. 14. E saltando neles, isto é, investiu contra, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando, isto é, partiu para cima, espancando dois dos 7, 2 foram agredidos, espancados pelo demônio que estava naquela pessoa endemoniada. Muito forte. É forte, ainda diz assim, de tal maneira que não puderam com ele, fugiram nus, meu Deus, muito forte. Olha, nus e feridos. Isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Oh, glória! Preste bem atenção, meus irmãos, que a palavra é muito forte. A pessoa às vezes pode fazer essa leitura aqui batida, uma leitura corrida, e não para analisar. Jesus recomendou, dizendo: vós errais por não examinar. Isso é muito mais do que ler, é observar, é ir a fundo, buscar fragmentos para o entendimento naquilo que está lendo. O que me chama a atenção aqui, meus queridos obreiros e obreiras, cristãos de todas as igrejas, aonde alcança a minha voz pela rede social, o que me chama a atenção, a Bíblia fala 7 filhos de um sacerdote. Esse sacerdote era principal dos sacerdotes. Ele tinha 7 filhos. Vocês observaram que eles andavam ambulantemente pelas ruas. Aqui está falando que eles eram ambulantes. Ambulante é pessoa. Você já viu, por exemplo, vamos tirar uma base aqui por um cachorro, um animal, um cachorro.
O cachorro ele sai andando, ele não tem direção. Os cachorros que são soltos na rua, eles olham para lá, vai lá, depois olham para outro lugar, vai lá, depois volta no mesmo lugar, o dia todo assim, ó. Então aqueles homens tinham mais ou menos esse instinto aí, porque a Bíblia diz que eles eram ambulantes, não tinha nenhuma raiz de Jesus com eles, não tinha o Espírito Santo com eles, ainda não tinham passado pelo processo da salvação em Cristo por meio da cruz e o batismo nas águas, e eles andavam ambulantemente exorcitando, que quer dizer nada mais do que pessoas que têm também espíritos malignos e que saem exorcitando espíritos na vida dos outros. Mas esse tipo de coisa não é expulsar para libertar aquela pessoa, é até mesmo algo de uma certa vaidade, porque vê aglomerar pessoas, vê a multidão chegar e eles ter aquela virtude maligna de exorcitar aqueles espíritos. Quando eles viram o apóstolo Paulo sendo usado por Deus com prodígios e milagres, curas maravilhosas, paralíticos curados, cegos enxergando, muitas curas, muitos endemoniados sendo libertos pelo poder da palavra de Deus. Então eles achavam, veja só, eles entendiam que já tinham um pouco daquela força sobre os espíritos malignos, mas eles perceberam que o apóstolo Paulo, quando fazia aquela obra maravilhosa, eles perceberam que em Paulo o negócio era diferente. Eles percebiam que ali havia uma tocha de fogo do céu, um poder para despedaçar as obras de Satanás, para queimar os espíritos demônios, para desfazer as cadeias do inferno e libertar o povo da prisão do pecado. E o povo era batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. Então aqueles exorcistas, o que eu fico analisando, esse pai que era o principal dos judeus, o que é que esse homem sabia lá de Deus, porque está dizendo que era sacerdote? O que é que ele entendia de Deus? O que é que os filhos aprenderam com esse pai? Porque todos eles exorcitavam, mas não no nome de Jesus. Onde está a prova disso? Vocês acabaram de observar quando eu li assim: e eles, encontrando um homem endemoniado, eles não usaram aquela ferramenta ou aquela influência maligna que estava neles para expulsar aquele demônio. Em outras pessoas, eles até faziam esse trabalho, mas não em prol do Evangelho, e não era libertando a pessoa e trazendo para a luz. Era apenas uma influência maligna, que eles traziam aquele mal para si e jogavam, mas eles ainda não tinham a experiência que o apóstolo Paulo, homem de Deus, sacerdote do Senhor, missionário, eles foram surpreendidos por um poder real. O que eles tinham ali era uma fantasia maligna, e eles ficaram como que perplexos, atônitos, porque eles viram agora isso aí que é o poder. E os 7 foram então se aproximando de Paulo. Eles encontraram um homem endemoniado. O que é que prova que aqueles 7 homens fazendo aquelas maravilhas por lá, enganando o povo, onde é que prova que eles ainda não tinham tido encontro com Jesus? Olha só, quando eles foram lá naquele homem demoniado, eles usaram a experiência vendo Paulo libertar o povo, e eles disseram para o endemoniado:
Eu esconjuro vocês, espírito maligno, em nome de Jesus que Paulo prega. Olha aí, uma prova que eles não tinham nada ainda com Jesus. Olha a prova que eles ainda não tinham aceitado Jesus e passado pelo processo da regeneração, ainda não tinham nascido de Deus ainda, nova criatura, ainda estava longe, e por sinal com espíritos malignos na vida deles. Eles falam em nome de Jesus que Paulo prega, e não é assim que a Bíblia ensina. Jesus ensina lá em Marcos 16, 15 em diante, assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa graça Deus dá para quem já está filiado a Jesus, nascido de novo pela fé, crendo na cruz que Cristo morreu, tendo uma vida agora voltada para o céu, servidor da palavra. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome fará todas essas maravilhas, no nome de Jesus. Mas aqueles 7 homens exorcistas diziam assim: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Esses homens estão provando o quê? Que eles ainda não têm Jesus dentro dele. Eles não têm Jesus dentro dele, e eles não estavam em Jesus ainda. Veja o que faltava neles: o arrependimento, a renúncia dos pecados, e ter encontro com Jesus, como o apóstolo Paulo teve. Eles não tinham certeza que Jesus estava com eles, e não estava mesmo. A certeza era tanto que eles não tinham Jesus dentro deles, que eles disseram em nome daquele Paulo, desse Jesus que aqui o Paulo prega. Olha aí, olha o que o demônio disse para os 7, assim, ó: eu conheço Jesus. O demônio dizendo para eles: eu conheço Jesus, e muito bem sei quem é Paulo. Olha, muito bem sei quem é Paulo, quem é o apóstolo Paulo. Agora, e vós quem sois? Olha o desafio, Satanás falando: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Esse Paulo que vocês estão dizendo, bem sabemos quem é ele. Satanás quis dizer: eu observo e vigio a vida do Paulo 24 horas por dia. Eu sei dos atos dele, das atitudes, da vida dele como cristão. Satanás estava dizendo: aquele Paulo tem poder sobre nós, ele está investido de poder e de autoridade sobre nós. Mas vós quem sois? O diabo desafia agora: e vós quem sois? Perguntou para os 7. Eles não tiveram resposta e correram. Quando eles correram, esse endemoniado pegou 2. Olha, e a Bíblia diz que os 2 que foram pegos pelo endemoniado, a força foi tanto que rasgou as roupas e eles fugiram nus. Pensa, 2 pessoas peladas, nus, correndo na rua. E a Bíblia fala que deixou quase que semi-mortos. Foi pancada para tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. Vamos transportar isso para nós nos dias de hoje. Está cheio de gente que se empolga quando vê alguém
sendo usado por Deus. Tem pessoas que se empolgam tanto que ele começa agora. Eu estou pastoreando há mais de 50 anos de pastorado e quase 70 anos de vida que Deus me deu, está me dando ainda. E eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas sem nenhuma direção de Deus começar altos jejuns, altas campanhas de jejum, porque ele percebeu que Deus usava aquele obreiro, aquela obreira, porque era uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, pessoas de jejum. E vários que eu vi na minha vida começaram agora a jejuar, sem nenhuma orientação, sem nenhuma cobertura de um pastor. Sabemos que tem momentos que a sua oração e o seu jejum é pessoal, é particular. Mas quando você parte para ministério, a coisa muda. Você faz um jejum para uma solução de um problema de um filho doente, uma porta de trabalho, uma situação que está complicada, é normal, isso é muito pessoal, isso é totalmente particular seu. Agora, se você agora quer partir para o lado de ministério, porque se empolgou com alguma coisa que você viu pessoas cantar na frente, o povo todo chorar e ficar em pé e aplaudir, e você parece ter um pouquinho de uma voz boa, uma voz afinada, tem uma boa melodia aí você descobre que aquela pessoa que cantou e o povo chorou é pessoa de oração, é pessoa de busca, é pessoa de jejum. Aí tome jejum em cima. Só que você não teve uma cobertura nessa tomada de decisão, você não tomou uma orientação e você não teve uma cobertura pastoral. Todos os crentes estão debaixo de uma cobertura que Deus dá ao líder da igreja. Todas as igrejas. Você pode ser um pastor auxiliar. O púlpito pode estar com 1000 pastores, mas se aqueles 1000 pastores estão subordinados a uma unção maior de um líder que Deus pôs, qualquer um deles que tomar uma decisão por conta própria e convidar outro, vamos começar para o monte, vamos buscar dons, não vai ter sucesso. Vai judiar da carne, vai judiar do corpo, porque vai ficar desnutrido, e a resposta vai ser mínima, porque, glória a Deus, quando Paulo, ainda na igreja de Jerusalém, não era obreiro ainda, ele mais outros irmãos, Barnabé e outros que estavam ali, 5 deles estavam na igreja, diz a Bíblia, orando, jejuando e servindo ao Senhor. Aonde você serve ao Senhor? Você só serve ao Senhor através da igreja. Se você está fazendo um culto no ar livre, você está pregando em um ponto de pregação, você está em tal lugar sendo usado por Deus, você tem que ter uma base, você tem que ter a sua sede, o seu lugar de se encontrar com o pastor que tem a unção maior sobre você. Você tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral. Então eu já vi muitas pessoas se empolgar com os dons e por conta própria chamar mais um, mais dois e desaparecer na vida. Daqui a pouco se descobre 10 dias de jejum, está orando no monte, totalmente desgovernado, precipitação, invasão do Espírito Santo, entrou por onde a porta ou a janela não estava aberta e passou
e tomou uma direção própria. E o pior é que tem mais 2 pessoas, ou mais 1, ou mais 10, seguindo o mesmo plano. Porque se existe uma coisa que eu vou dizer aqui, o povo, entre aspas, não são todos, muitas das vezes pela negligência, pela falta da sabedoria, pela falta da direção de Deus, Salomão diz que as pessoas seguem o tolo, acompanha o nécio, acompanha o tolo. Veja onde vai parar essa turma. Cadê a cobertura pastoral? Cadê a orientação do pastor? Jesus fez 40 dias de jejum, foi lá para o monte para ser tentado, a Bíblia diz. Agora, a Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Foi Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem que levou? O Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que entrou no ventre de Maria e gerou Jesus. O mesmo Espírito Santo, glória. Que quando Jesus estava lá sepultado 3 dias, 3 noites, ele ainda era homem e precisava que alguém buscasse a alma dele para trazê-lo de volta. Quem é que foi? Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E esse Espírito Santo, Isaías fala muito forte, lá em Isaías: o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade os presos, para curar, para dar vista aos cegos. O Espírito do Senhor. Na igreja, o mesmo Espírito está na direção do líder da igreja. Se na sua igreja o líder é uma mulher, respeite-a. Se na sua igreja o líder é uma moça, pessoas de caráter, de boa índole, que se dá ao respeito. Se ela é a líder, você está debaixo da cobertura dela. Deus chamou ela, chamou você, chamou alguém para ser o líder. Talvez você está acostumado, quando se fala líder, está acostumado com certos líderes que tem nas empresas, líderes que tem nos quartéis, que na marra a pessoa tem que se submeter para poder receber o seu salário. Aí você vem com esse complexo, esse medo para dentro da igreja, com medo de um líder. Às vezes você tem aí 70 anos, 50 anos, ou é um homem de 40, 50 anos, e o seu líder é uma moça. Às vezes é uma moça até solteira. Ela é a líder da igreja. É um irmão que talvez sabe menos que você, talvez tenha menos estudo que você, mas é aí que está o engano. Glória. É aí que está o engano. O tal do Pedro, que era iletrado, como que analfabeto na linguagem de hoje, ficou aos pés de Jesus, debaixo da cobertura de Jesus. E quando Jesus partiu para o céu, a primeira pregação que Pedro fez, quantas almas? 3.000 almas. Brincadeira, 3.000 almas. Então, em nome de Jesus, aqueles homens não tinham experiência ainda diretamente com Jesus, não tinham nascido de novo e foram mexer com casa de abelha, foram mexer no formigueiro, e o pior que tiveram que correr, e 2 deles seminus quase foram mortos. É necessário não tirar a base de Jesus em alguém. Você tem que ter experiência própria, você tem que ser cheio dele, você tem que estar realmente vestido e revestido do poder de Jesus, para que fale em nome de Jesus: está amarrado, saia desta vida,
porque na verdade você tem que ter a graça. Deus abençoe, na paz de Jesus. Ore por mim, eu preciso das suas orações. Um beijo na alma. Amanhã eu faço outro vídeo para a glória de Deus. Irmãos, envia para frente esse vídeo, compartilha aí, convide mais pessoas, envia, é uma palavra que vem do céu. Deus abençoe. Mande um comentário, é muito bom o comentário. Deus abençoe, na paz de Jesus. Irmãos lá de Alagoas, irmãos de Curitiba, de Osasco, São Paulo, pastor Valdemir, lá de Cuiabá. Meu Deus, coisa linda. Pessoas de Curitiba, interior de São Paulo. Deus abençoe. Irmãos de São Sebastião, litoral norte. Um abraço. Pai do Senhor. Amém? Amém.